Vamos dar continuidade, então. Nós vimos nas últimas aulas o conteúdo referente a quadril, né? Exame de imagem de quadril, vimos os testes de quadril. Aí nós vimos a aula sobre joelho, os exames de joelho, e agora nós vamos entrar em testes, tá bom? E basicamente entrando em testes, eu alinho o conteúdo com vocês conforme proposto. Na semana que vem nós entramos em tornozelo e eu não fico atrasado, entre aspas. Tá certo? A aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada depois para vocês aí. Para nós pensarmos em avaliação dos testes clínicos de joelho, a história, né, e aí eu entro no mesmo princípio que o quadril, a história clínica é extremamente importante, tá certo? Eu tenho que levar em consideração essa história clínica, visto que parte do que acontece, do que aconteceu com esse paciente é extremamente importante para mim, e toda informação ela é extremamente válida, principalmente no ponto de vista onde que dói, qual movimento dói, quando apareceu essa dor, que momento essa dor piora, que momento essa dor melhora, né? E se melhora, melhora com o quê? Com repouso, com exercício, com remédio. Então, entender um pouquinho a história clínica, né? A história moléstia atual, HMA, é fundamental, extremamente importante, né? E muitas vezes na prática clínica, no estágio, o aluno, ele quer passar rápido, como se fosse uma etapa e que, ufa, já não preciso mais escrever. Mas se ele se atentasse muito nesse aspecto, não só no joelho, né? Mas no quadril, coluna, cervical, enfim, ombro, cotovelo, as chances dele entender melhor o que está acontecendo e trazer isso para a realidade anatômica, mecânica, fica muito mais fácil ele entender. Nós sabemos que temos algumas patologias que acometem com a idade, né? A idade é um fator que pode ser um fator que justifique. Então, eu diria que um diagnóstico diferencial seria Osgood-Schlatter, que é uma patologia que acomete crianças, né? De 12, 15 anos, né? Principalmente meninos que praticam muita atividade física, muito prática esportiva. Então, isso justifica uma dor na tuberosidade anterior da tíbia, que pode aí muitas vezes estar atrelada ou ser confundida com dor de crescimento, tá bom? E claro que essa dor ela surge aí durante a fase de crescimento do menino, né? As meninas são menos acometidas, mas também estão sujeitas a. Traumas também é um fator que justifique muitas vezes alguma presença de sintoma, né? E daí nós estamos pensando em pessoas mais tanto jovens como idosas. A queda é um fator que pode levar a lesões ou alterações nesse joelho. Acidentes automobilísticos, seja de carro ou alguns específicos de moto, tá certo? A gente sabe que o praticante de motociclismo, ele é uma pessoa que está sujeita a traumas, né? Que são poucas. Ele tem um menor aparato que protege ele, então, obviamente, isso vem a justificar aí um estrago maior nesse sistema musculoesquelético. E diria que, né, tirando a cabeça que é protegida, o joelho acho que é um dos principais focos de queixa ou de sintomas devido a quedas em motociclista. Nessa anamnese temos que entender o tipo de dor, o mecanismo de dor, o que doeu, onde não dói, o que dói, delimitar essa área de dor, é extremamente importante, entender quais são os sintomas associados a essa dor, se tem aumento de temperatura, se tem diminuição de movimento comparado ao outro lado, se tem tumor, né, que é o edema, provavelmente dito, em relação ao outro lado, né, e isso tem como vocês mensurarem. No final da aula passada eu falei sobre a citometria, né, que é a cirtometria, que é aquela medida para você avaliar o gênero do joelho. Pode ser
usado também, né, mas na altura, claro, né, nos segmentos acima e nos segmentos abaixo, para que você mensure esse edema presente nesse indivíduo. Entender um pouquinho que tipo de atividade ele faz, se ele é um atleta, se ele é um atleta recreativo, se ele não é um atleta, mas se acha um atleta, se é um senhor de idade, se é uma dona de casa, né, uma faxineira, os seus hábitos diários aí, ou se é alguém que trabalha sentado, entender um pouquinho essa realidade do indivíduo, do que realiza, como realiza. Um ponto importante, né, é entender se o que ele realiza no trabalho é diferente ou é igual de uma atividade prática esportiva. Então, o trabalho dele é no escritório, é uma secretária, é um secretário, é uma bancária, muitas vezes, mas quando nas horas de entretenimento, de descanso, ele resolve jogar Fortnite no computador. Então, ele continua sentado. Então, entender um pouquinho se às vezes o problema é o trabalho realmente, né? Ou se é os hábitos diários, os hábitos de entretenimento que venha justificar algum aumento de sintoma nesse indivíduo, tá bom? Observar, claro que nós já vimos isso, né? Tanto no quadril, e aí isso também está associado ao joelho, né? Como é que é essa marcha desse indivíduo, se é uma marcha claudicante, se é uma marcha que permite ou que não permite você observar a olho nu alterações, padrões de movimento. Então, o fisioterapeuta tem que estar muito atento a esses padrões de alterações durante algo dinâmico, tá bom? E, de uma vez que ele esteja parado, né, em pé, na posição ortostática, observar como está essa questão postural. Lembrando, reforçando aquilo que nós falamos na semana passada, a avaliação postural, ela já deixou de ser aquela coisa, aquela condição que fica-se horas olhando, medindo, né, estaticamente, tá certo? Ele tem estaticamente aquela postura, mas quando ele anda, ele muda todas as suas relações anatômicas no que consiste a ação do movimento, tá bom? Mas, numa posição estática postural, observar se ele tem alterações de flexo de joelho, por exemplo. Quanto aos testes, nós temos alguns testes extremamente importantes no joelho. São testes simples, né? Vocês vão ver que muitos eles se repetem, muitos eles são iguais eu diria não, eles têm o mesmo objetivo, né? Avaliar uma estrutura, avaliar um ligamento, avaliar um componente muscular, enfim. Mas, pô, Léo, vocês são 2, 3 testes para a mesma coisa, por que usar e por que não usar, né? Então, vamos lá por partes. Existe na literatura uma descrição chamada de especificidade e sensibilidade, tá certo? Vou tentar traduzir isso de uma maneira mais simples possível. Então, quando um teste ele tem uma alta sensibilidade, significa que, por menor que seja a lesão, ou por maior que seja a lesão, realizando esse teste, ele vai dar ou positivo ou negativo. Tudo bem? Então, de uma outra forma, se eu tenho uma microlesão, e aí eu vou dar um exemplo aqui, que é desse teste, que vamos escrever ele. Tem uma microlesão no cruzado, uma pequena lesão no ligamento cruzado anterior. Algumas fibras, nem chega a ser uma lesão parcial, uma pequena lesão em algumas fibras do ligamento cruzado anterior. Eu realizando esse teste, ele vai mostrar o quão sensível o teste, ou pela alta sensibilidade, ele vai mostrar e vai me implicar, né, em algo positivo, tá bom? Quando eu olho para especificidade, eu estou testando algo que é específico. Então, o teste, ele avalia o que? O ligamento cruzado anterior. E olha só como esse teste, ele é reprodutível ao ligamento, ou seja, ele
outra estrutura que não seja o cruzado anterior, que está na faixa de 80% de ser o ligamento cruzado anterior. Então, não tem perigo eu, como fisioterapeuta, em testar, realizar esse teste e entender ou achar que é outra estrutura. Não tem perigo. Tudo bem? Então, o teste de gaveta anterior, ele tem a sua sensibilidade em 85% e a sua especificidade em 85%. Então, realmente eu estou testando o cruzado anterior e, por menor que seja a lesão, ou por mais óbvia que seja a lesão, o teste vai dar positivo em 85% dos casos. Certo? Como é que eu realizo o teste? O paciente decúbito dorsal, observa-se que o indivíduo está com uma flexão de joelho, perfeito? E o que eu faço, né? Até para melhor posicionar. Eu sento no pé do paciente para estabilizar. E com as minhas duas mãos eu vou atrás da tíbia. E eu traciono essa tíbia no sentido anterior. Se o teste for positivo, literalmente a tíbia vem na mão do terapeuta. Então você sente que, nossa, tem um jogo. E aí vocês vão ver alguns vídeos que ilustram exatamente isso. Esse jogo na articulação do joelho. Tá certo? Então, teste de gaveta anterior, como o próprio nome já diz, é uma gaveta, né? Você puxa ela. Tem a sua sensibilidade, uma alta sensibilidade e uma alta especificidade. Perfeito? Ele é positivo quando há a translação anterior da tíbia para avaliar o ligamento cruzado anterior. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. O teste de Lachman é um outro teste que nós temos. É um teste que também avalia o ligamento cruzado anterior, uma vez lesionado, né? E olha só, ele tem uma alta, eu diria alta não, né? Uma altíssima sensibilidade. Por menor que seja a lesão, ou por maior, óbvia que seja a lesão, realizando o teste, ele vai dar positivo em 95% dos casos. Então, ele é um teste extremamente seguro, ao ponto de vista de não gerar dúvidas para você. Claro que bem realizado. Então, o teste de Lachman avalia também o ligamento cruzado anterior. Ele também ele é um teste positivo, né? Ele dá o sinal de positivo para uma translação anterior da tíbia. E a sua especificidade é maior que o teste de gaveta. Ele tem uma especificidade de 90%. Então, fazendo esse teste, o teste de Lachman, não há sombra de dúvidas que você não está testando outra coisa, a não ser o ligamento cruzado anterior. Tudo bem? Como é que eu realizo? Diferente do teste de gaveta, que eu sento, né, na região do antepé do terapeuta do paciente e puxo, o teste de Lachman eu não sento. Mas eu mantenho esse joelho em 30 graus de flexão, estabilizo a porção distal do fêmur e abraço anteriormente a tíbia e traciono no sentido e aplico uma força na direção anterior. Certo? Então, notem que é diferente do teste de gaveta, mas para o mesmo objetivo, para avaliar o ligamento cruzado anterior. Segundo ponto, por que eu faço o teste de Lachman? Por que eu faço o teste de Lachman e se eu tenho também o teste de gaveta anterior? Pelo seguinte, pessoal, vou voltar no teste passado, quando você tem uma flexo de joelho, você tem ação dos músculos flexores de joelho. E um deles e alguns deles são os isquios tibiais. Semimembranoso, semitendinoso e bíceps femoral. Tudo bem? Quando a 30 graus,
eu tiro a atenção dessa ação muscular. Os meus isquiotibiais estão relaxados. Isso faz com que eu sinta mais solto essa tíbia na minha mão, uma vez que o teste for positivo. Tá certo? Então, o que difere o teste de gaveta pro teste de Lachman é a angulação do joelho, primeiro ponto. Segundo ponto, sensibilidade. Terceiro ponto, especificidade. Mas ambos avaliam a mesma coisa. Tá certo? Tudo bem? Claro isso? Qual que é a vantagem de eu relaxar essa musculatura posterior e realizar o teste mais seguro? Se eu coloco esse joelho em flexão, em mais que 30 graus, os isquiotibiais vão contrair, flexionando esse joelho. Eles estão inseridos na região proximal da tíbia. Então, essa musculatura contraída impede que a tíbia seja projetada anteriormente. Então, se eu tenho uma ação muscular impedindo que a tíbia seja projetada, quando eu faço o teste, ele pode me dar o quê? Um falso negativo. Tudo bem? Claro isso? Por isso a necessidade de realizar realmente o teste de Lachman a 30 graus, para relaxar a musculatura. E uma vez ao testar o ligamento cruzado anterior, se tiver rompido, essa tíbia, ela se projeta anteriormente. Dúvidas, pessoal? Se tiver dúvida, pode quebrar o silêncio aí, tá bom? Muito bem. E o terceiro teste é o teste de pivô shift test, ou teste de Macintosh, dependendo da referência que você leia ou busque, você encontrou como teste de pivô shift, ou pivô shift test, ou teste de Macintosh, tá certo? Tudo bem? Então, o teste de pivô shift, ele tem uma altíssima sensibilidade, 95% de sensibilidade, ou seja, por menor que seja a lesão, por maior que seja, por mais óbvia que seja a lesão, ele vai ser positivo em 95%. Porém, ele não é tão específico como os demais que nós vimos. Então, ele possui aí já uma moderada especificidade para o ligamento cruzado anterior. Tá certo? O teste ele é positivo, uma vez que o indivíduo apresente dor na região do joelho e uma subluxação tibiofemoral. Como é que eu realizo esse teste? O paciente decúbito dorsal, pego o membro que está a ser avaliado, que sofreu a lesão. O que eu faço? Eu trago de uma flexão para extensão. Diz que ele desce essa seta e isso aqui sobe. Que ele sai de uma flexão e desce para uma extensão. Obrigatoriamente, a minha mão que está no joelho leva o joelho em valgo. Então, eu venho de uma flexão, aumento o valgo e desço para uma extensão. Uma vez que o paciente sentiu dor e houve uma subluxação tibiofemoral, o teste ele é positivo. Essa luxação tibiofemoral, você sente na mão, o joelho do paciente, você sente que a tibia empurra a sua mão. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Sim. Não?
estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim. Beleza. Maravilha, então. Dúvida, pessoal, em relação ao teste de gaveta, ao teste de Lachman e o teste de pivot shift test? Não? Beleza. Se você reparar na aula que eu dei de joelho, de exame de imagem em joelho, no final da aula, se não me falha a memória, ou no início, eu falei de um artigo que mostra a sensibilidade e a especificidade da ressonância nuclear magnética para diagnóstico de lesão. Então, dependendo do ponto de vista, você vai ver que alguns testes, como estes que nós conversamos, para joelho, são muito mais sensíveis e específicos do que um exame de imagem, né? E aí quem me ouve falando vai pensar, lá vem o Léo falando que é contra o exame de imagem. Eu não sou contra. O que eu não posso é achar que no exame, tudo que está no exame realmente é o que o paciente apresenta. Tá certo? Então, sejam muito prudentes quanto a isso. Para quem nunca viu um teste de Lachman ou de gaveta, deixa eu ver aqui, acho que um teste de gaveta. Dá uma olhadinha, tomara que rode. Teste de gaveta. Olha o quão solto é esse joelho. Isso é uma lesão de um cruzado anterior rompido. Tudo bem? Então você percebe que eu não faço esforço nenhum, eu uso o meu tronco para ajudar, mas você observa aí que tem uma graveta, literalmente, né? Um jogo, essa tíbia sobre o fêmur. Tá bom, pessoal? Então, isso aí dá um teste de gaveta aí para ilustrar a nossa aula. Tudo bem? Dúvidas? Não? Tá bom. O teste de gaveta posterior, ele já avalia já o ligamento cruzado posterior. E o que difere? O difere é o seguinte, o que muda na execução é exatamente a direção em que eu vou aplicar a minha força. Certo? Isso sim muda. O resto, o que muda é a sensibilidade e a especificidade. Repara que o teste de gaveta posterior, ele tem aí uma moderada sensibilidade. Então, por menor que seja a lesão, ou por mais óbvia que seja, o teste não é tão seguro, tão sensível ou suficiente para eu afirmar que realmente alguém tem uma lesão de cruzado posterior. Em compensação, ele é extremamente específico, né? Não tem nenhum outro teste que mostre que realmente seja específico para testar exclusivamente o ligamento cruzado posterior. Então fica aí uns 95% de especificidade. O teste ele é positivo, uma vez que o indivíduo apresente uma translação posterior da tíbia. Então repara como o terapeuta ele aplica, paciente de computador dorsal, pé apoiado na maca, ele pega na região, ele faz uma pega na região proximal da tíbia e projeta posteriormente com o intuito de analisar, identificar esta gaveta na região posterior do joelho. Tudo bem? Normalmente, eu diria, 90 não, uns 85, 90% do
ela é de ligamento cruzado anterior. Normalmente é o que mais predomina, lesão de ligamento cruzado anterior, né? Eu tenho 14 anos de formado, né? E trabalhei já estudei muito joelho já, hoje nem tanto, mas com certeza na sua vida profissional vai chegar um paciente com lesão de cruzado anterior para você reabilitar. Ou um pré-operatório, ou um pós-operatório, que tem todos os cuidados necessários, mas eu tenho certeza disso. Vai chegar alguém para explicar, para você reabilitar com uma lesão de cruzado anterior. Pode ter certeza disso, tá bom? Já de cruzado posterior, eu não tive a sorte, eu diria, nesses 14 anos, de ter um paciente comigo. Então, as lesões de cruzado posterior são menos comuns de surgir, de aparecerem, né, para você. E normalmente o fisioterapeuta não gosta de reabilitar. Eu falo isso porque, não por mim, porque é uma lesão, ela é totalmente diferente da reabilitação do cruzado anterior. Totalmente diferente. Então isso, e normalmente o fisioterapeuta está habituado ou estuda muito mais o cruzado anterior e não o posterior, tá certo? Outro teste que nós temos para o cruzado posterior, ele é o teste de Godfrey, que é o sinal da caída posterior. Ele é muito simples, né? Diferente do de gaveta, o que eu faço? Eu realizo uma flexão de quadril e joelho e seguro, né? Peço desculpas pela imagem, seguro pelo hálux essa perna aqui. O que acontece? Pela ação da gravidade, o ligamento rompido permitirá que a tíbia posteriorize. Então, quando eu olho, literalmente, deixa eu pegar a caneta aqui, quando eu olho a perna, vai estar assim, ó. Quase que um degrau, um sulco, um vale devido à posteriorização dessa tíbia, devido à lesão do cruzado posterior. Tá certo? O teste, ele é sensível, né? 70% de sensibilidade e 90% de especificidade por cruzado posterior. Tá bom? E uma vez que ele seja positivo, propriamente dito, nós entendemos aí que temos um teste positivo devido a essa translação posterior da tíbia. Pessoal, não esqueça, e vamos ser um pouco prudentes no seguinte: o indivíduo se lesionou ontem, jogando bola, rompeu o cruzado anterior. O joelho do paciente vai estar desse tamanho, uma batata de gorda. É lógico que você não vai conseguir fazer o teste. Primeiro, o próprio edema impede que seja feita a avaliação. Segundo, o indivíduo vai estar com dor. Ele não vai deixar você pôr no mão no joelho. Então, se você faz um teste um teste de gaveta, uma vez que com o joelho de um dia, de 20 horas aí, 24 horas, edemaciado pós-lesão, negativo, a tíbia não andou. É lógico que não andou. Tá tão inchado que não tem espaço para você avaliar a translação. Entendeu? Por isso a importância de entrar com intervenções para conter ou para estabilizar esse edema, que é o gelo, para que então siga aí por uma orientação médica e realmente faça um diagnóstico preciso, tá bom? Tanto clínico como radiológico, tá bom? Dentro do joelho ainda nós temos já um outro teste, nós temos o teste de compressão de Apley, né? Não confunda com o teste de coçadura de Apley, né? É a mesma pessoa, porque a coçadura de Apley é para a cintura escapular e a compressão de Apley é pro menisco, tá bom? Dá uma olhadinha o quão sensível ele é. Nada, né? 20% de sensibilidade. Ou seja, ele tem uma baixa sensibilidade.
por maior que seja, por maior eu ter a sensibilidade de realmente esse teste ser positivo ou não para os meniscos. Para os meniscos. Em compensação, eu tenho uma alta especificidade. Olha como as coisas são, né? Realmente, ele testa o menisco, né? 80% de ser específico para o menisco, mas uma baixa sensibilidade, uma vez que tenha dor. Então, eu não posso afirmar que, aplicando o teste de Apley, a dor que o paciente venha a sentir é devido ao menisco, porque a sua sensibilidade ela é baixa. Mas, com toda a certeza do mundo, 80% eu estou testando os meniscos. E o teste ele é positivo, uma vez que ele apresente dor na realização do teste, tá certo? Algumas literaturas trazem que se você rodar a tíbia para um lado e comprimir, e rodar a tíbia para um lado e comprimir, você estaria avaliando de uma forma direcionada o menisco medial ou o menisco lateral. Mas isso ninguém prova. Porque eu sei que estou testando o menisco, beleza. Mas eu não posso garantir que o sintoma, quando eu rodo para um lado e comprimo para avaliar o menisco, e rodo para o outro e comprimo e avalio o outro menisco, é do menisco essa dor. Tá certo? Então, eu prefiro pensar o seguinte: eu vou usar testes que me tragam um amparo para que eu menos erre numa avaliação física. Tá certo? Então, vocês têm que saber os testes? Tem que saber. Você precisa aplicar todos os testes? Isso é outra coisa. Não necessariamente. De ombro, de joelho, por exemplo, eu aplico um só. Eu tenho o meu que é de estimação, que é o teste de Lachman. Mas para você precisa do quê? De treino para aprender a execução do teste de Lachman. E avaliar um homem com lesão de cruzado anterior é uma coisa, avaliar uma mulher de lesão de cruzado anterior é outra coisa, avaliar um homem que trabalha no banco é uma coisa, avaliar um pedreiro que trabalha numa construção civil e teve uma lesão é outra coisa, avaliar um atleta é uma coisa, avaliar um sedentário é outra. Então, né, um atleta, a coxa dele é muito maior. Então, a sua pega é diferente do que pegar um indivíduo com menos força, atrofismo muscular, entendeu? Tá certo, pessoal? Dúvidas em relação a isso? Tranquilo? Então, com pressão de Apley, ele avalia menisco. Perfeito? Ele avalia menisco. Muito bem. O teste de McMurray, ou McMurray, como você preferir, ou MC Murray, brincadeira, MC Murray não. O teste de McMurray, ele avalia também o menisco, tá certo? Ele é um teste específico para menisco. E ele, olha só, tem aí uma baixa sensibilidade e uma quase moderada especificidade. Tá certo? Se vocês... E aí é aí que vem a tomada de decisão que a gente espera que o fisioterapeuta e que vocês tenham. Chegou um indivíduo com dor no joelho. Você faz qual teste para menisco? O Apley e o McMurray, Léo. Perfeito. Muito bem. Mas você concorda que são sensibilidades e especificidades diferentes? Sim. Então, eu, Leonardo, poderia aplicar o teste de Apley para eu ser específico, ok? E aplicaria o teste de McMurray para aumentar um pouquinho a sensibilidade, para a minha chance de acerto ser um pouquinho
venha realmente desse menisco. Mas observe, note que ainda a sensibilidade ela é baixa, né? Um é 20, o outro é 40. Não dá para ir muito longe, né? Por isso, e agora sim, a ressonância vem e pode nos ajudar um pouco mais. Porque a sensibilidade da ressonância é um pouco maior para as lesões meniscais. Então, vocês entendem como é a construção de um raciocínio clínico? Eu utilizo alguns testes para me garantir que realmente a dor está atrelada, associada a uma estrutura cápsula ligamentar que é o menisco. Certo? Mas eu não posso ser e eu posso ser específico por meio dos testes, mas o que me garante uma maior segurança, seja na sensibilidade de uma lesão ou numa especificidade, é o que vem a complementar, que é os exames de imagem. Então, guarde isso. A clínica sempre é soberana. A clínica sempre é soberana. Mas o exame de imagem não me acrescentou nada. Ou ele está mostrando mais coisas do que deveria. Se prenda, então, na clínica. O exame ele complementa, em que muitas vezes não te acrescenta em nada. Tudo bem? Então, nós vimos testes de ligamento cruzado anterior, teste de gaveta, teste de Lachman e teste do pivot shift test, ou teste de Macintosh. Vimos os testes de menisco, que é o teste de compressão de Apley, e o teste de McMurray. Perfeito? Eu tenho um outro teste que também ele avalia o menisco. E aí é o teste de Tessali. O teste de Tessali, ele é um teste que possui uma alta sensibilidade, 89%, e uma alta especificidade. Certo? E uma vez que seja positivo, eu posso garantir mais que realmente é o menisco que está comprometido. Como é que eu realizo esse teste? O paciente, né, se permanece em pé na minha frente, eu dou apoio para ele, e eu peço para que o paciente rode sobre o seu eixo. Supostamente, teoricamente, que ele faça uma rotação. Claro que isso gera uma compressão dos meniscos. Certo? E, uma vez positivo, eu posso garantir que 89% de uma lesão mínima ou de uma lesão óbvia vem do menisco. E de forma específica, fazendo esse teste, eu estou com 96% de chances de realmente testar os meniscos. Mas, Léo, se com a posição ortostática, com a compressão que ele faz associado aos movimentos, por que não fazer o de Apley, que eu também comprimo e rodo? Pessoal, vamos lá, né? Vamos ser bem lógicos. Todo movimento do membro inferior, normalmente ele é em cadeia cinética fechada. Então, esse teste de Tessali, ele exprime muito mais uma biomecânica esperada numa prática esportiva, esperada num gesto do dia a dia, de mudar de posição, do que você, com o seu peso e com a sua força, aplicar uma carga axial neste sentido, com a chance de você acertar de forma específica, de forma sensível, um menisco. Então, por isso que ele tem muito mais sensibilidade.
e muito mais especificidade. Dúvidas? Sim ou não? Tranquilo? Não? Beleza. Outro teste que nós temos é o teste da marcha do pato. A imagem ela está cortada pela metade, mas eu podia dizer o seguinte: a teste da marcha do pato, o paciente ele pode estar ou uma semiflexo e andar com essa semiflexo, ou eu peço para o paciente o seguinte: ô fulano, senta nos seus calcanhares, né? Famoso cócoras. Ele vai agachar, certo? Não vai sentar no chão, ele vai agachar só. Aí eu falo assim, beleza. Agora anda agachado igual um pato. Ele faz o seguinte, ó, eu até agacho, eu não garanto que eu suba. Agora, se é que eu ande, sem chance. Então, são duas formas de você realizar esse teste. Ou ele faz um semiflexo, como a imagem mostra. Então, ele faz um semiflexo e anda igual um patinho, perfeito? Ou ele agacha totalmente. E aí ele anda agachado, perfeito? Olha só, sensibilidade 55%. Ele não é tão sensível ao ponto de vista de, uma vez realizado, ser os meniscos. Ele não é sensível por sintoma de dor. Da mesma forma, ele não é tão específico para o menisco, para o desfecho de dor. Tá certo? Eu prefiro pensar nesse teste, principalmente o agachado total, para que eu identifique uma lesão de menisco da região posterior do menisco. Aí sim eu poderia pensar em algo ser mais específico. Tá certo? Tudo bem? Toda forma, né? Ele não vai ser um primeiro teste de escolha da minha prática clínica. Tá certo, pessoal? Dúvidas? Sim ou não? Muito bem. E um outro teste que nós temos é um teste de Varo e Valgo. Né? E para que serve? Se você pensar bem, ele não é sensível e também não é específico. Então, teoricamente, ele não serve para nada. Brincadeira. Ele tem a sua aplicabilidade. O que não se tem é a sensibilidade do teste e a especificidade do teste. Isso realmente não é descrito na literatura. Né? Como é que eles descrevem isso? Eles realizam o teste, perfeito? E analisam o quanto a avaliação clínica por um expert, né, por um profissional que tem experiência, bate com o exame de imagem. Então, vou voltar aqui, por exemplo. Quando eu faço o teste de Tessali, eu, Leonardo, estou avaliando o menisco, certo? E eu vou lá na minha fichinha e coloco: fulano realizou o teste de Tessali, lesão de menisco. Quando eu vejo numa ressonância, por outra pessoa que laudou e viu a imagem, bate os resultados. Então, olha, por isso que se entende a sensibilidade e a especificidade. Quando nós falamos do teste de Valgo e Varo, não é descrito na literatura o quão sensível é o valgo, o teste, para o sintoma de dor, ou seja, por menor que seja a lesão, ou por mais óbvia que seja a lesão, ele não tem sensibilidade para eu afirmar que a dor vem do ligamento. Nós vamos ver como é que funciona. Da mesma forma, o teste não é específico, porque não é descrito na literatura a sua especificidade para o teste, uma vez que há sintoma. Certo? O que o teste ele avalia? Ele avalia os ligamentos colaterais do joelho, tanto o medial como o
Claro, o que muda? A minha posição na hora de executar o teste. Então, um teste, para eu testar o ligamento colateral medial, a minha mão avaliadora ela vai para fora do joelho, na face lateral. E a minha mão que estabiliza a perna, como está aqui, ela vem na face medial. E eu faço literalmente este movimento. Então, o terapeuta está testando dessa direção para cá, supostamente fazendo um valgo. E uma vez que eu testo o valgo, eu avalio os ligamentos colaterais mediais nesta região. Tá certo? Se eu fosse testar o ligamento colateral lateral, esta mão viria para dentro e, obviamente, ou melhor, desculpa, esta mão vem para cima e esta mão vem para baixo. Então, eu mudo a posição e eu faço um varo. Por que isso? Quando eu faço o teste, eu estou estirando o ligamento. É um teste irritativo para o ligamento colateral, medial e lateral. Tá bom? Na possível tentativa de um diagnóstico de lesão ligamentar. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Não? Muito bem. Eu tenho um outro teste, que é um teste de apreensão patelar. Ele é um teste que avalia disfunções, né, patelofemorais, dores patelofemorais. Dá uma olhadinha, você percebe que ele não é tão sensível, né? Ele não mostra o quão sensível ele é para a disfunção patelofemoral. Porém, ele é bem específico, né? Até porque a realização ele é feita diretamente sobre a patela, tá certo? Como é que eu realizo, né? O paciente fica com decúbito dorsal, um semiflexo de joelho, eu, terapeuta, palpo a borda medial dessa patela e empurro ela neste sentido. Então, eu faço nessa direção um desvio. Se o paciente sentir dor, entende-se que essa dor ela venha de origem ou de causas patelares. Mas, lembrando, a sensibilidade desse teste é baixa. Se você que não tem dor no joelho e fizer esse teste, eu sei, vai doer. Então, eu não posso garantir que a dor é da patela. Tudo bem? Certo? E, por fim, o teste de Clark, sinal de Clark, né, ou movimento patelar com preensão. Vocês podem ou conhecer esse teste por outra literatura, eu diria. Vocês podem entender ele como tilt patelar ou sinal de tecla, ou rechaço patelar. Tem várias subnomes, né, subtítulos, outros nomes descritos, que na finalidade é a mesma, tá certo? Você também pode realizar aí na sua casa e você vê também que não é tão sensível. Paciente com membro inferior em extensão, eu, terapeuta, venho e, né, palpo a margem, a base da patela, tá certo? Com a finalidade de comprimir essa base. Então, o meu dedo vai ficar entre a patela e o quadríceps. E o que eu faço? Estabilizo e peço para o meu paciente contrair o quadríceps. Se você que não tem problema no joelho, assim como eu também não tenho, se eu contraio, é lógico que vai doer. Então, isso justifica também, né, a literatura já traz isso, que o teste não é tão sensível.
sua especificidade. Mas eu não posso garantir que essa dor realmente venha por alterações de condromalácia, antigamente falado, né? Hoje se fala em disfunção femoropatelar. Então, o termo condromalácia está meio que caindo na moda, está caindo de moda. Tudo bem, pessoal? Dúvidas em relação ao teste de Clarke, em relação ao teste de apreensão patelar, teste de valgo-varo, teste do Marsh do pato, teste de McMurray, teste de compressão de Apley, teste de Tessali, gaveta posterior, pivot shift, teste de Lachman, gaveta anterior. Algum teste? Alguma dúvida? Sim ou não? Não? Tudo bem.